Olá, eu sou Rodolfo Ribeiro e o nosso objetivo é falar sobre casamento. E o vídeo de hoje, o tema dele é o que provoca brigas nesse relacionamento de casamento. Para falar sobre casamento, eu preciso falar de relacionamento. E é engraçado a gente falar isso porque toda vez que a gente fala de casamento, a gente fala de um relacionamento entre duas pessoas. Mas nem sempre que a gente fala de relacionamento, necessariamente a gente está falando de casamento, não é verdade? Eu vou explicar por quê. Relacionamento é algo importantíssimo na nossa vida, principalmente nos dias de hoje, onde cada vez mais há uma competição entre as pessoas, né? Então você tem relacionamento aonde? Na tua família, no clube onde você frequenta, lá na cabeleireira onde você vai, no teu local de trabalho. Em todos os lugares você precisa ter relacionamentos e tem relacionamentos. E aí, como é você frente a esses relacionamentos? Como é que você supera as divergências, as brigas, tudo o que pode acontecer em relação a esse relacionamento? Pois é, no casamento é a mesma coisa. O casamento é um relacionamento entre duas pessoas. E você precisa tratar esse casamento, ou seja, esse relacionamento, com todas as regras que esse jogo te obriga a ter. Vamos fazer uma análise sobre esse assunto, né? Pensa assim, um casal, para viver uma vida juntos, eles são pessoas diferentes, né? Além de pessoas diferentes, um é homem e o outro é mulher. Quer dizer, só essa diferença de sexo já estabelece uma relação de diferença entre as duas pessoas. O homem é completamente diferente da mulher e a mulher é completamente diferente do homem. E não é só sobre o aspecto genético, é sobre o fato de que a mulher se envolve por sentimentos que o homem não se envolve. O homem analisa os problemas de uma forma diferente da mulher, de uma forma às vezes mais fria e menos emocional. Isso já estabelece uma relação de diferença entre as pessoas. Agora pensa comigo, vem junto comigo e pensa comigo. Essas duas pessoas que são diferentes, elas vêm de famílias diferentes. E o que isso provoca? Provoca que cada um vem de uma organização familiar diferente. Cada um aprende a administrar seus problemas, a se manter sobre o aspecto do relacionamento, passa a entender o que é ética, o que é amor, o que é respeito, de formas diferentes, porque cada organização familiar pensa e forma as suas famílias de forma diferente. E aí, você junta esses componentes todos em uma única relação, o casamento. Um homem e uma mulher se unem embaixo do mesmo teto, com todas essas diferenças para se somar. Inevitavelmente haverá conflitos entre eles. Então a única coisa que eu posso garantir para você que está assistindo esse vídeo agora e que fala sobre brigas no casamento é que não há forma de você não ter brigas num casamento. Como você não tem como deixar de ter brigas entre dois irmãos na mesma família. Essa coisa de relacionamento implica que sempre haverá divergências. E essas divergências precisam ser administradas. São conflitos pessoais que precisam ser administrados. E o casamento não vai fugir a essa regra. Seguindo esse mesmo conceito de pensamento que nós estamos tendo juntos, vamos pensar assim, qual é o primeiro sentimento que se tem numa relação a dois? É a paixão, não é verdade? E essa paixão que se sente, aquela coisa do namoro, do não poder ficar longe, a cada 5 minutos se lembra, quer estar junto, quer almoçar junto, quer jantar junto, quer dormir junto, liga o telefone. Hoje em dia, zap o tempo todo, manda fotografia, manda onde estou, como é que está você. Essa coisa é uma relação de dependência. Essa paixão toda, esta vontade de estar junto, que eu passei, que você passou e que todos passam, ela nasce nesta relação inicial
quando duas pessoas começam a ficar juntas, né? E hoje esse negócio de ficar estabelece muito essa relação. Esta paixão vai crescendo a tal ponto que te leva a tomar as decisões de eu quero ficar com essa pessoa. Esse é o primeiro sentimento que existe numa relação de casamento. O segundo sentimento é o sentimento de desilusão. Por quê? Porque aí você casa. Você vai ter a sua lua de mel, vai ser tudo maravilhoso. Aí passa o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês e as coisas começam a cair numa rotina diferente daquela que você tinha antes de casar. Ele, paparicado pela mamãe, indo jogar futebol, curtindo os amigos, indo pro churrasco, não tendo hora para voltar. Não é? Você voltando do teu trabalho, tendo lá a sua comidinha quentinha, seu banho preparado, porque a mamãe vai fazer isso, paparicada pelo papai, e agora não tem mais isso. Agora, inevitavelmente, você tem um outro parceiro e que não conviveu com você dessa forma. Agora você tem que chegar em casa, você tem que cuidar dele. Não é assim? A mulher cuida muito mais do homem, não é verdade? Não é assim que acontece? A comida não está pronta, ele chegou antes de você em casa e você chegou mais tarde porque teve que terminar o teu trabalho no escritório. Quando você chega em casa você pergunta, mas e aí, bem, comeu alguma coisa? Não, eu estava esperando você para fazer a janta. Não é assim? E aí começam as divergências, aí começam as primeiras brigas e você começa, sem dúvida nenhuma, entrar num sentimento natural de desilusão. Caramba, não era isso que eu estava pensando para mim. Pô, ele é um cara honesto, de família boa, todo mundo me trata bem, mas não era esta relação que eu imaginava. Eu imaginava uma relação mais intensa, igual nós tínhamos no começo, mas isso vai mudando e você precisa se acostumar com isso, porque essas brigas vão ser constantes e se repetem, e nós vamos ter briga com os mais variados motivos. Vai ter briga por ciúme, vai ter briga porque o dinheiro não deu, vai ter briga porque a camisa não estava passada, vai ter briga porque a cueca ficou em cima da cadeira lá na sala. É assim, vai ter as brigas todas, não tem jeito, isso é inevitável. Você é que precisa mudar essas coisas para ir aprendendo a conviver com isso. Eu me lembro uma historinha até um pouco divertida, que conta o seguinte, que depois de uma briga, o marido, no meio daquele esquentamento da briga, ele diz para a mulher, sabe, fui estúpido por ter me casado com você. E ela respondeu, sim, querido, mas eu estava apaixonada e nem percebi. Então, assim, o que significa essa historinha até um pouco bem-humorada? Que a gente começa a discutir por nada e a responder por tudo. Então, você não quer ficar por baixo, ele também não quer ficar por baixo, e aí começam as brigas mais fortes. O tom de voz sobe, o outro não quer ficar mais por baixo, sobe também, e aí desanda completamente a maionese, não é? Pois é, eu queria dizer para você que é nessa hora que a gente precisa dar uma paradinha para avaliar esse nosso comportamento. E a gente precisa, como diz a minha mulher, vocês vão conhecer a Leni logo logo, e ela costuma dizer isso, nessas horas a gente precisa ser meio cego e surdo, né? A gente precisa não enxergar e não ouvir, porque senão a gente vai querer responder, e as coisas vão ficar complicadas. Eu vou falar para você uma coisa que é muito importante, exatamente nesse ponto, para a gente não ficar falando só dos problemas e não encontrar uma solução para isso. Pelo menos que seja simples, mas aplicável, que eu quero que você aprenda para salvar o seu casamento. Uma pergunta que já ficou famosa. Você quer ter razão ou você quer ser feliz? O que é que você quer para a tua vida? Razão ou felicidade? Se a tua resposta é ser feliz, então você precisa começar agora a aplicar duas coisas que eu vou te ensinar e que vai transformar o teu posicionamento e vai te ajudar até na tua vida lá no escritório, com as amigas, no cabeleireiro, no clube, lá na ginástica. E essas duas coisas são muito simples. A primeira é, você precisa aprender a ser ensinável. E a segunda, você precisa aprender a ser adaptável. Numa relação de casamento, por que você precisa ser adaptável?
Porque como a gente já falou no começo do nosso vídeo de hoje, vocês são diferentes, vêm de lugares diferentes, com criações diferentes, e um precisa se adaptar ao outro. E só sendo ensinável você vai conseguir se adaptar à vida do teu marido e o teu marido à tua. Como é que é essa coisa do ensinável? Tudo que te acontecer precisa ensinar você alguma coisa. E como é que a gente sabe, não só da boca para fora, mas para dentro, que a gente é ensinável? Quando qualquer coisa que aconteça, a gente consiga parar para refletir e use aquilo como aprendizado, e na próxima vez que algo semelhante aconteça, a gente aplique exatamente o inverso daquilo que a gente fez a primeira vez. Ele ergueu a voz, você ergueu também. Ele ergueu mais que você ergueu mais. Teve a briga, os dois foram um para cada lado. Não é isso? Na próxima vez que tiver uma briga e ele erguer a voz, abaixa a tua. Ele continua erguendo a voz dele, sai de lado. História da Leni, surdo e cego. Você não está vendo nada, você não está ouvindo nada, com isso você não vai falar nada. Com certeza, aplicando esse aprendizado de ser ensinável, você vai começar a se adaptar a uma nova vida, onde as coisas são diferentes e você também precisa ser diferente sobre o aspecto dessa relação. É isso aí, minha amiga. Eu espero que com este vídeo de hoje eu possa ter falado para você alguma coisinha sobre brigas no casamento. E vão existir uma série de outros assuntos que nós vamos tocar. Se você quiser fazer um comentário, fazer uma pergunta, ou até tiver um motivo, uma razão, ou queira que um assunto seja tratado nesse canal, pode se comunicar comigo através desse canal. Eu vou responder pessoalmente a cada uma de vocês, como eu faço nos meus atendimentos, né? E com certeza vou tratar desses assuntos também. Então não deixe também de dar o teu like aqui, o teu positivo, o eu gostei, para que a gente possa multiplicar essa informação para tantas mulheres que precisam do nosso apoio e precisam transformar a vida delas e a nossa vida em comum, que é a vida de casamento. Tá bom? Tô indo embora, te aguardo no próximo vídeo. Tá bom? Fui!